Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Salmo 118. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E buscar viver os preceitos de Deus não se trata de ficarmos elaborando diferentes maneiras complexas e impossíveis de se alcançar, pois corremos o sério risco de desanimar nessa busca. É preciso, então, nas circunstâncias e os desafios do dia a dia, buscarmos vivenciar a prática de tais preceitos que nos leva à santidade. Muitas vezes se coloca uma ideia de que santidade é fazer coisas gigantescas, aquilo que chama muita atenção. Mas a santidade é o chamado nosso de cada dia, buscarmos realmente nos dedicar ao aprendizado e à prática dos ensinamentos de Deus. Na liturgia de hoje celebra-se o ofício da memória de São José Maria Escrivá. Ele traz algumas frases interessantes acerca de cumprir com os compromissos do dia a dia de forma pequena. E está assim: cumpre o pequeno dever de cada momento, faz o que deves e está no que fazes. Independentemente se as pessoas vão lhe reconhecer naquilo que você fez, o valor não está no reconhecimento, e sim na capacidade do seu caráter de ter adquirido tal prática. Aquilo que nós fazemos não é simplesmente para ser exibido, mas para que de fato consigamos permanecer na prática do ensinamento do amor. E ele diz assim também: nem todos podem chegar a ser ricos, sábios, famosos, em contrapartida, todos, sim, todos, estamos chamados a ser santos. Então não devemos ter em mente aquele ideal de santos com superpoderes que vivem distante de uma realidade. Não é isso. O chamado é na vida, na história e circunstâncias as quais nós estamos vivenciando, e por meio de tudo isso buscarmos a transformação e nossa conversão. Na primeira leitura de hoje do segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 8 ao 13, e capítulo 23, versículo 1 ao 3, narra a história dos reis de Israel e Judá, o livro dos reis, destacando suas ações e suas consequências para o povo de Deus. E nos capítulos de hoje focam no reinado de Josias, rei de Judá, que é conhecido por suas reformas religiosas e por restaurar a aliança com Deus. E Josias é considerado um dos reis mais justos de Israel. Por qual razão? Vejamos o contexto de hoje. Uma descoberta importante: durante as reformas no templo, o sumo sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei, provavelmente o Deuteronômio, que havia sido negligenciado por muitos anos. Há então uma leitura do livro, feita pelo secretário Safã, e essa leitura é feita para o rei Josias, que ficou profundamente impactado. E qual é a reação de Josias? Rasgar as vestes. Ao ouvir as palavras do livro da lei, Josias rasgou suas vestes em sinal de luto e arrependimento, reconhecendo que Judá havia se desviado gravemente das leis de Deus. E Josias instruiu Euquias e outros oficiais a consultar o Senhor sobre o conteúdo do livro, mostrando seu desejo de entender a vontade de Deus e corrigir os erros do passado. Então vejamos, quando ainda há um desejo de entender a vontade de Deus e corrigir os rumos de nossas vidas, há esperança e intenção dessa busca pela misericórdia de Deus. Agora, quando já nem sequer buscar entender a vontade de Deus, ou quando se banaliza a vontade de Deus,
Porque muitas vezes a vontade de Deus é utilizada de uma forma genérica, ou seja, tudo é vontade de Deus, ou achamos que está tudo certo, está tudo bem, mas esquecemos da centralidade da observância dos mandamentos divinos. E o interessante que nessa primeira leitura, ao dizer do rasgar das vestes, pode-se fazer uma relação direta com o evangelho de hoje em Mateus 7, do versículo 15 ao 20, onde Jesus traz uma advertência sobre os falsos profetas. O que ele diz? Cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Então vejamos bem, se na primeira leitura o rei ele rasga as vestes em sinal de estar impactado, e rasgar as vestes é também um sinal de realmente mostrar, escancarar aquilo que se é. Aquilo que se é na busca de um arrependimento, uma transformação de vida. Ao contrário, aqui no Evangelho, onde os falsos profetas eles querem esconder quem eles são e jamais mostrar as verdadeiras intenções. E o que Jesus diz? Vós o conhecereis pelos seus frutos. Eles poderão até se fantasiar, se disfarçar, mas os frutos esses não conseguem ser escondidos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. Então é preciso ter o discernimento. Assim como na leitura de ontem, onde Jesus diz que não deve se jogar pérola aos porcos, no sinal de discernimento, tratar as coisas sagradas, aquilo que é importante, com a sua devida importante, centralizando as nossas ações. E devemos considerar aquilo que estamos praticando. Nós devemos buscar aumentar a nossa devoção e purificar a nossa afeição pelas coisas que fazemos. Pois muitas vezes, se ficamos desviados daquilo que é essencial à vida, podemos correr o sério risco de não conseguir discernir quais são os frutos. Então, escutar a advertência do nosso Senhor, analisar, buscar o discernimento daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo apresentado, questione-se, busque uma forma de refletir e, principalmente, a oração, para que então possamos ter clareza naquilo que estamos praticando enquanto fé. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei em nosso coração semelhante ao vosso.